Então, quando a gente tem uma inflamação crônica, e a inflamação crônica, que é essa engrenagem do meio, tá, pessoal? Ela pode ser rodada por essa outra engrenagem, por exemplo, por inatividade física, obesidade, uma infecção crônica, uma desbiose, né, tipos de micro-organismo. A dieta, nós vamos ter várias palestras no SERES sobre nutrição. A gente teve uma e vai ter outras, né, mas pelo menos 3. O estresse, né, olha, vocês veem aqui embaixo, o estresse, distúrbios de sono, xenobióticos, eles vão fazer com que essa pessoa fique cronicamente inflamada. E quando essa pessoa fica cronicamente inflamada, e aí eu queria chamar a atenção, quando a gente fala em pessoa, a maioria das pessoas pensam em adultos. Aqui eu não quero me remeter somente a adulto. Eu quero me remeter à gestante que está ficando cronicamente inflamada, porque está em lockdown, tem que ficar em casa, está ficando muito acima do peso ou acima do peso. Isso vai interferir no genótipo, no fenótipo do sistema imunológico dessa criança que vai nascer. As crianças que às vezes não estão conseguindo ir na aula, e daqui a pouco nós vamos abordar esse tópico também, né? Os adolescentes que aumentaram o tempo de tela, porque estão estudando na frente de uma tela e porque não estão podendo sair. Então, nós vamos colocar, daqui a pouquinho, eu vou colocar para vocês, uma balança, para que a gente possa refletir junto. Por isso que eu estou falando desse olhar holístico. Então, essa inflamação crônica, pessoal, gerada por inatividade física, por exemplo, ou obesidade, por exemplo, ela vai fazer com que a gente tenha síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2, a esteatose hepática não alcoólica, que é gerada, né, por um sedentarismo e obesidade, doenças cardiovasculares, diferentes tipos de câncer, depressão. Então, nós vamos ter vídeos que vão tratar disso, nos vídeos assíncronos, nós vamos ter lá artigos apresentados que falam sobre também depressão em crianças e adolescentes, né? Doenças autoimunes, com maior frequência, maior gravidade, o aparecimento, neurodegeneração, né, doenças no cérebro, perda de massa óssea, osteoporose e o pior de tudo, porque é o envelhecimento do sistema imunológico, a imunossenescência, porque o sistema imunológico ele serve tanto para proteger a gente contra um patógeno, e eu acabei de apresentar um artigo para vocês, né, falando que pessoas ativas, elas, entre aspas, elas morreram menos. Se elas foram menos para UTI, se elas tiveram desfechos menos graves, é porque alguma coisa estava protegendo essas pessoas. Quem? O sistema imune. Mas o sistema imune não faz só proteção. O sistema imune, ele também repara tecidos. Então, se o sistema imune envelhece, todos os tecidos do meu corpo vão envelhecer mais rápido. E isso é grave, porque isso está começando já na fase da infância. Tá? Na infância já está começando a ter sedentarismo, por diferentes motivos, já foram abordados aqui, né, por outros palestrantes, às vezes é porque tem poucas aulas de educação física, nesta pandemia, às vezes, a aula de educação física nem ministrada está sendo nas escolas, né, via remota, mas antes da pandemia, se a gente puder fazer um levantamento, pelo menos no Brasil, a gente não vai estar cumprindo o mínimo necessário para que as crianças possam fazer atividade física. A gente teve uma palestra aqui com o Cássio, inclusive, né, sobre rendimento escolar, e ele colocou isso, qual que eram os mínimos necessários. Uma criança de 6 a 17 anos, um adolescente, tem que fazer 60 minutos por dia, 7 dias na semana. Será que ela está cumprindo isso? E vários vídeos assíncronos, vou mostrar para vocês, que são publicações em revistas internacionais, principalmente revistas de saúde pública e pediatria, tá? Com fatores de impacto alto, pelos petianos aí, são os vídeos assíncronos, vocês vão ver que nem nos países de primeiro mundo esse mínimo necessário está sendo cumprido, e foi piorado durante a pandemia. Nós vamos ter um vídeo que vai tratar exatamente sobre isso, tá? Aqui no meu doutorado, mas o que tem a ver, então, essa inflamação crônica da pessoa que é sedentária e obesa e maior risco de morte, igual no outro paper ali. No meu doutorado, a gente avaliou Toxoplasma gondii, a gente pegava camundongo e treinava como se fosse musculação, né, um exercício resistido, e na esteira. E o que a gente viu? A gente viu, então, o patógeno que a gente usou, ele é similar, ele estimula o mesmo perfil imunológico que vírus estimula.
que é linfócitos, é uma resposta de perfil TH1 para CD4, linfócitos, né, que são os generais do sistema imune. E o que a gente viu? A gente infectava o camundongo, treinava, etc., né, e deixava um grupo infectado sem treinar. Aquele grupo infectado sem treinar, de 7 camundongos, morreram 6, tá? Até o final do experimento. Sobrou só um camundongo, se me falha a memória. E de 6 camundongos, do grupo exercitado que recebeu esse patógeno similar ao que, entre aspas, a resposta imunológica é similar ao no vírus, morreu só 2, né? Então, um camundongo que se exercitou e foi infectado, ele aumentou a sobrevivência. Isso a gente viu em 2016 em ambiente experimental, mas acabamos de ver um paper aí publicado nessa revista internacional sobre Covid-19, que quem era exercitado morreu menos. Né? Então faz muito sentido o que a gente publicou aqui em 2016. Mas por que isso ocorre? Porque o músculo é uma glândula, tá? E os professores de fisiologia devem colocar nas suas aulas isso. Então, quando a gente se exercita, inclusive tem diferença de produção de proteínas frente ao exercício físico aeróbico e resistido. Mas o músculo esquelético é uma glândula. E quando você fica muito tempo parado, você não estimula essa glândula sua chamada músculo esquelético. Esse músculo esquelético ele chega a produzir mais de 10 mil substâncias. Dentre essas, 9 mil vão cair na corrente sanguínea. Ok? Dentre essas, você tem várias ligadas ao sistema imunológico, você tem várias ligadas à mitocondrogênese no cérebro, por exemplo, foi citado em palestras anteriores aqui na catepsina B, o BDNF, e isso tem a ver com rendimento escolar, né? Mas a gente está aqui falando de COVID, então quando a gente exercita o músculo, nós estamos exercitando uma glândula que vai comunicar com todo o meu corpo. Do cérebro, né, a gente costuma falar do dedão, da unha do dedão do pé até o cabelo, né, da pessoa, em todo lugar. A gente tem os sistemas endócrino, microbioma, o sistema nervoso central e o sistema imunológico se intercomunicando. E dentro desses sistemas imunológicos aqui, por exemplo, o tamanho de célula de gordura importa, mas importa se eu estou ativando também os meus músculos. E é claro que provavelmente vai importar quanto de músculo eu tenho, né? Se eu perder muita massa muscular, isso é ruim. Inclusive, tem um estudo que eu não coloquei aqui na palestra, sobre pacientes internados do risco de morte. O paciente que tem uma maior quantidade de músculo, ele tende a sobreviver, ele tem maior chance de sobrevivência em uma UTI, por exemplo. Aqui eu coloco para vocês, quando a gente se exercita, olha, eu vou conversar com todos os meus órgãos, inclusive produzir N substâncias ligadas ao sistema imunológico, né? Substâncias anti-inflamatórias, etc. Aquelas a IL-6, aos imunologistas que estão me escutando, a IL-6, ela é pró-inflamatória aguda, mas ela é anti-inflamatória de forma crônica, né? De forma tardia, vamos dizer assim, mas não vou entrar nisso aqui, não. O que a gente tem guardado essa figura quando eu me exercito, essa glândula chamada músculo esquelético vai conversar com todos os meus órgãos, tá? Vai melhorar meu cérebro, então eu vou ficar com maior massa hipocampal, essa massa hipocampal vai me trazer uma maior memória de médio e longo prazo, isso vai favorecer que eu aprenda matemática, que eu aprenda português, que eu me concentre mais, que eu tenha mais motivação. A gente teve palestras sobre motivação. O hipocampo é uma das áreas, ou a principal área relacionada à motivação. Ontem também falaram sobre isso, né? E aqui a gente tem mais um artigo falando sobre isso, né? Essa produção aqui mais específica de substâncias ligadas ao sistema imunológico. E se a gente está falando de um vírus chamado SARS-CoV-2, né, de uma doença chamada Covid-19, nós temos que falar de sistema imunológico. Então, esse músculo, que é uma glândula, ele faz parte também da modulação do sistema imunológico, que vai nos defender e também reparar tecidos da forma correta, e não deixar esse tecido envelhecer. Ok? Esse artigo eu gosto muito, que é Exercises the Real Polypill, né? O exercício é a polipílula verdadeira, foi publicado em 2013, e ele traz essa figura.
essa figura por si só, ela fala, né? Quase que ela fala para nós, olha, a gente vai ter aqui um monte de substância ligada ao sistema imune, ligada a cérebro, ligada a fígado, ligada a todos os órgãos, tá? Então, quando a criança ou adolescente está se exercitando dentro de uma escola, esse criança, esse adolescente, está melhorando o sistema imune, então está melhorando, ele vai ter menos infecções e ele vai desenvolver mais, ele vai melhorar a capacidade cerebral. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante, inclusive durante a pandemia. E eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês os porquês. Aqui é um estudo, né, que eles viram que o músculo pode produzir mais de 10 mil substâncias, 90%, ou seja, mais de 9 mil, vão para a corrente sanguínea. A gente está falando de exercício, então o exercício é uma glândula tão forte, né, tão, assim, ela está tão proeminente dentro do nosso corpo, que quando a gente faz um exercício físico aeróbico, ela se comunica e libera certas substâncias. Nesse artigo aqui, viu-se que um exercício mais intenso, que libera lactato, por exemplo, a comunicação que a gente tem via vesículas, né, que o músculo vai produzir, aumenta drasticamente. E, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês, para quem está escutando nós nos Seres. Esta revista aqui, que publicou esse artigo sobre exercício físico, né, e essas vesículas extracelulares, essa liberação dessas vesículas, foi publicada numa revista de fator de impacto aproximadamente de 15, pessoal. Não é uma revista qualquer, né, e não é uma revista, Journal of Extracellular Vesicle, a revista de vesículas extracelulares, é uma revista que provavelmente deve ter só esse estudo lá que falou sobre esse tema, estudo sobre exercício que falou sobre esse tema. Quer dizer que revistas que não têm nada a ver com exercício físico estão vendo a importância que o exercício físico tem, né? E uma das coisas que eles viram aqui é um monte de liberação de vesículas extracelulares relacionada ao sistema imunológico, que nos defende e que repara nossos tecidos. Então, quando que uma criança tem que se exercitar, né? Outros professores falaram aí, a mãe tem que se exercitar, a criança tem que se exercitar, mesmo quando é bebê, mesmo quando tem 2, 3 anos, e tem que se exercitar o resto da vida. E o que a gente está tentando colocar aqui para vocês nos Seres é a importância que o exercício, também o exercício tem no rendimento escolar, tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem.